Queridos irmãos e irmãs, no dia 26 de julho celebramos a memória de Santana e São Joaquim. O Papa Francisco instituiu o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos para o 4º domingo de julho, justamente o domingo próximo do dia 26, memória de Santana e São Joaquim. Quero recordar, que este ano, no dia 24 de julho, foi celebrado em toda a Igreja o 2º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. E o tema escolhido pelo Santo Padre para essa ocasião, a sua mensagem, o tema escolhido foi pensado do Salmo: dão fruto mesmo na velhice. E a mensagem do Papa, o Dia Mundial dos Idosos e dos Avós, pretendeu destacar o quanto os avós e idosos são um valor e um dom, tanto para a sociedade quanto para a comunidade eclesial. O tema é também um convite a reconsiderar e valorizar os avós e os idosos. A experiência de vida e de fé deles pode contribuir com efeito para construir sociedades conscientes das suas próprias raízes e capazes de sonhar um futuro mais solidário. O convite a dar ouvidos à sabedoria dos anos revela-se, além disso, particularmente significativo no contexto que estamos vivendo de um caminho sinodal que nos convida à dinâmica da escuta. E eu gostaria de rapidamente partilhar algumas reflexões sobre o ancião, sobre o idoso. Um dom de Deus na situação atual. As pessoas de idade avançada foram sempre consideradas com especial apreço e respeito por parte de todas as culturas. Na família, na comunidade eclesial e na sociedade civil, os anciãos têm uma função importante a cumprir. São um dom e uma bênção de Deus. O ancião pode ser uma testemunha da fé, um mestre de vida, um fermento de caridade. Sua realidade se enquadra de maneira harmônica na totalidade da existência própria e dos demais. O cristão, queridos irmãos e irmãs, caminha para o estado de homem perfeito, para a medida da estatura da plenitude de Cristo, nos recorda Paulo na carta aos Efésios, porque, como nos recordava ele na 2ª aos Coríntios, embora em nós o homem exterior vá caminhando para a sua ruína, o homem interior se renova dia a dia. Hoje são cada vez mais numerosos os idosos em relação à população global. Isto se deve, por uma parte, à longevidade e, por outra, ao menor número de filhos nas famílias. Ao mesmo tempo, essas pessoas de terceira idade, desde os 60 ou 65 anos, essas pessoas aumentam por retirar-se legalmente do trabalho, a aposentadoria. Em muitas comunidades humanas, onde sobressai o bem-estar econômico, a maioria da população compõe a terceira idade. Esta novidade estatística leva frequentemente a consequências sociológicas e culturais novas. O ancião não produz, busca-se-lhe um bem-estar material no isolamento, a sociedade se vê frequentemente impossibilitada de proporcionar-lhe os meios necessários. Prolongou-se-lhe a vida, mas não se lhe proporcionou muitas vezes o gozo de viver. Limitações e linhas de superação. A realidade imediata que podemos constatar
é que, com o passar dos anos, aparecem as limitações, as fragilidades, diminui, em geral, as capacidades físicas e psíquicas, se sente o cansaço pelo trabalho, se tende com segurança os modos de atuar sem inovação, né? Ordinariamente, se tem que deixar o trabalho habitual e também falta, às vezes, o ambiente familiar. Não faltam as enfermidades, os achaques, acentua-se o isolamento, com tendência, às vezes, à depressão e a buscar compensações. Sente-se que a vida se escapa das mãos, talvez com certa angústia sobre o passado. Uma forte vida espiritual, baseada na confiança em Deus e uma ajuda por parte de todos, pode transformar estas limitações em outras tantas possibilidades de doação. Dever-se-á assegurar aos idosos a ajuda econômica e social a que têm pleno direito e, inclusive, às vezes, se deverá proporcionar-lhes meios simples para se tornar útil aos demais. Convém que não perca o idoso a inserção serena no âmbito cultural e social, respeitando-se sempre a sua liberdade. Uma vida de doação serena. Sua serenidade, como fruto da meditação evangélica e da participação na Eucaristia, equivale a uma cura de toda a vida anterior, especialmente por agradecer todos os dons recebidos e reparar os defeitos. A vida passa, mas a doação é cada vez mais simples e autêntica, como de quem já não tem nada mais que dar senão a si mesmo. Esta atitude é fecunda espiritual e apostolicamente. Que os anciãos sejam sóbrios, diz Paulo na carta a Tito, que os anciãos sejam sóbrios, respeitáveis, sensatos, fortes na fé, na caridade e na perseverança. Um lugar evangelizador na família e na sociedade. O lugar normal do ancião é a família e a comunidade eclesial e civil em que se desenvolveu sua existência. Sua experiência, seu conselho e sua própria presença são um valor incalculável. Sua atitude de escuta e acolhida ajuda a relativizar os problemas, porque agora faz muito mais que antes, apenas com ser para os demais. Vive um presente que lhe dá a capacidade de ver as coisas em uma perspectiva global. Sua existência se expressa assim: a gratuidade da doação, testemunho de uma tradição ou história de graça. Na África, dizem que quando morre um ancião, se queimou uma biblioteca. Um ancião pode ser, a seu modo, evangelizador de crianças, de jovens, de adultos, de enfermos. Nos momentos de dor, sua inatividade continua sendo fecunda, especialmente se ela se transforma em oração e caridade. A pessoa do ancião necessita, como os demais, a ação evangelizadora de parte de todos, da parte de todos. Sua história é sempre de luzes e sombras. O anúncio evangélico, com palavras de testemunho, o ajuda a adotar uma atitude permanente de agradecimento, compunção, perdão, esperança. A atividade contemplativa, guiada pela palavra de Deus, se faz silêncio de doação na presença de alguém profundamente adorado e amado. Mas deve-se ajudá-lo com o respeito, afeto, com a companhia, com o serviço. Assim devemos viver a nossa proximidade dos idosos. É o momento culminante da vida humana. Assim se cumprirá a oração que colhemos no Salmo. Darão fruto mesmo na velhice. São cheios de seiva
e verdejantes para anunciar quão reto é o Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, que nos tornemos cada vez mais próximos de nossos idosos, de nossos avós. Deus a todos abençoe.